Oi, tudo bem? Sou o professor Zanin. Bem-vindo ao canal Pensar Direito. Vamos dar início à aula 5 de leitura e produção de texto. Então, roda a vinheta, não sai daí. Nosso vídeo de hoje será sobre o gênero textual da carta argumentativa. Ele será dividido em 5 partes. O que é, operadores ou conectores, estrutura, tipos de argumentos e tipos de carta argumentativa. Então, se ajeita aí que vamos começar. Parte 1, o que é? A carta argumentativa é um gênero textual que envolve a relação entre um emissor, que emite a mensagem, e o receptor, que recebe a mensagem, através de um meio de comunicação, geralmente a internet, por meio do endereço eletrônico ou e-mail. A finalidade da carta argumentativa sempre é reclamar ou solicitar algo, que pode ser um problema social, uma injustiça, um dano, etc. Trata-se de um modo de expressar insatisfação e protesto. Por isso que, na maioria das vezes, o receptor da carta argumentativa é uma autoridade pública ou privada ou um órgão governamental ou empresarial. Na carta, o emissor deve argumentar e expor seus motivos para determinada reclamação ou solicitação, fundamentando seus pedidos e exigências. Para isso, usa predominantemente o tipo textual da dissertação, mas sem esquecer também o uso da narração e da descrição. A carta argumentativa exige do emissor muitas capacidades, dentre elas a de sustentação de suas ideias, de refutação de teses contrárias, de negociação, de tomada de posição e de decisão. Parte 2. Operadores ou conectores. Na escrita argumentativa da carta, quando estiver defendendo suas posições e refutando outras, o emissor deverá fazer uso dos conectores ou operadores argumentativos. Como o próprio nome já diz, os conectores fazem as conexões entre frases, períodos ou parágrafos, dando ritmo e coesão ao texto. Também são chamados de operadores argumentativos, pois seu uso é uma operação imprescindível na apresentação dos argumentos favoráveis e contrários. Os conectores ou operadores mais comuns são os de adição e também ainda, finalidade, a fim de, para, com o intuito de, causa e consequência, porque, pois, visto que, já que, oposição, mas porém, entretanto e todavia, esclarecimento, ou seja, e isto é, conformidade, conforme, segundo e de acordo com, e de conclusão, portanto, então e assim. Parte 3, estrutura. As partes da carta argumentativa, ou seja, seus elementos estruturais, são local e data, vocativo, corpo do texto, despedida, assinatura e pós-escrito. Vamos ver cada um deles um pouco. O local e data indicam ao destinatário ou receptor o momento de feitura da carta, isto é, a cidade, o dia, mês e ano. O vocativo indica ao destinatário. Pode ser precedido de uma saudação. São utilizados aqui os modos de tratamento, tais como prezado, senhor, senhora, caro, ilustríssimo, excelentíssimo e etc. Pode ser finalizado com vírgula, 2 pontos ou simplesmente nenhum sinal de pontuação. O corpo do texto geralmente é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, primeiro parágrafo, é indicado o assunto e o objetivo da carta. Nos demais parágrafos do desenvolvimento, a argumentação é exposta visando o convencimento do destinatário. No último parágrafo é feito o fechamento, a conclusão do texto. Na despedida, sempre com um tom de cordialidade, utilizam-se expressões como atenciosamente, cordialmente, na certeza de ser atendido ou esperando contar com sua compreensão, dentre outros. Na assinatura, com nome completo e profissão, indica-se ao destinatário quem fez a carta argumentativa, ou seja, o seu emissor. O pós-escrito geralmente é utilizado para informações adicionais ou para reforço do assunto e do objetivo. Parte 4. Tipos de argumentos. No corpo do texto, parte mais importante da carta argumentativa é onde o emissor utilizará toda a sua argumentação, fundamentando suas posições e expondo seus motivos. Para isso, ele utilizará vários tipos de argumentos, dentre eles o de autoridade, de consenso, de provas concretas e de competência linguística. O argumento de autoridade é a citação de especialistas que dão mais força de convencimento às posições do emissor. O argumento de consenso são posições evidentes e universalmente aceitas. Cuidado com o uso desse tipo de argumento, pois suas ideias são retiradas do senso comum e, em regra, estão cheias de preconceitos. Lembre-se que aquilo que todo mundo diz, pensa e faz pode estar errado. A maioria também erra.
O argumento das provas concretas usa fatos, exemplos, ilustrações e dados estatísticos que já são pesquisados e comprovados pela ciência. Tem um peso maior do que o argumento de consenso. No entanto, cuidado aqui também, pois até pouco tempo atrás, no século XX, o racismo era fundamentado na ciência. Isso quer dizer que a ciência também erra. O argumento de competência linguística significa o cuidado que o emissor tem no uso das palavras, conforme a situação e o público destinatário. O uso da linguagem comum ou popular é sempre o mais indicado, mesmo se tratando de ambientes técnicos. Enfim, cuidado com o exagero da linguagem técnica, científica ou profissional, pois assim você será compreendido apenas pelos seus colegas profissionais. Parte 5. Tipos de carta argumentativa. Dois são os tipos de carta argumentativa, a de reclamação e a de solicitação. A carta argumentativa de reclamação, normalmente enviada a autoridades, envolve a reivindicação de direitos e a denúncia de algum problema, dano ou injustiça. Trata-se do exercício da cidadania, pois visa expor insatisfação e protesto diante de um problema comum coletivo da cidade. A carta argumentativa de solicitação, também normalmente enviada para autoridades, envolve o pedido de providências para a solução de um problema e também é uma forma de exercício da cidadania. Os dois tipos podem ser combinados em uma única carta argumentativa, pois, ao mesmo tempo em que reclamo de um problema, por exemplo, o da saúde pública, posso também solicitar e indicar providências, como destinar mais orçamento para a saúde, construção de mais hospitais e contratação de mais médicos. Nossa próxima aula será dia 24 de fevereiro. Na qual veremos o gênero textual e-mail formal. A leitura da aula 6 será disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho 5, link aqui abaixo na descrição. Você já sabe, responde o questionário, clica em ver sua nota, tira uma foto do resultado junto com a última pergunta e manda lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, era isso para a nossa aula 5. Curte o vídeo aqui no joinha, comenta aqui suas dúvidas e sugestões, compartilha com outras pessoas e cola no canal fazendo sua inscrição. Até breve e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.